Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo. Antes de tudo, vou pedir para você que ainda não é um inscrito, se inscrever e ativar as notificações aqui no cantinho da tela. Olha, hoje nós estamos começando o programa especial que aborda a questão do novo coronavírus. A gente vai conversar hoje com a Beatriz Santiago Guerra, ela que é mestranda em inovação terapêutica, também biomédica patologista, pesquisadora colaboradora do Laboratório de Biodispositivos Nanoestruturados, o Bionano, da UFPE, também o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco. Beatriz, seja muito bem-vinda ao canal do Xangrande News. Muito obrigada, Paulo. Estou muito grata pelo convite para essa conversa de hoje. Espero esclarecer a dúvida de várias pessoas em relação ao novo coronavírus. Beatriz, apesar da gente já estar aí há mais de 3 meses com a questão do novo coronavírus aqui no Brasil, o primeiro caso registrado no final de fevereiro, também estamos aí acompanhando essa situação desde o mês de dezembro, né? Começou lá em dezembro, ainda na China, algo naquele momento era muito desconhecido ainda, os pesquisadores, os médicos, para todo mundo. E aqui no Brasil chegou a partir do mês de fevereiro, mais ou menos, quando o Ministério da Saúde divulgou o primeiro caso confirmado de Covid-19. Muita gente se perguntou o que é isso, o que é aquilo. A gente quer saber, nesse momento, o que é um vírus, Beatriz? Como é que se caracteriza um vírus? Esse ser que está fazendo tanto mal aí pelo mundo, já matou mais de 300 mil pessoas. Apenas aqui em Xangrande, a título de informação, já são 7 óbitos registrados até essa sexta-feira, dia 22 de maio. Então, Beatriz, começando aqui esse nosso programa especial, conta para a gente o que é um vírus. O vírus, de forma geral, eles são seres bem pequenininhos e eles detêm de material genético bem parecido com o nosso, e depois eu vou explicar o porquê. Eles contêm DNA ou RNA ou ambos. Esse seu material genético, ele é envolto por um capsídeo proteico. Eles necessitam de uma célula humana para que eles desempenhem, uma célula para que eles desempenhem suas funções que são naturais dele, como também a questão de reprodução. Eles são seres extremamente inteligentes e eles se reproduzem e se multiplicam de uma forma muito rápida e em larga quantidade, certo? Então, a gente pode dizer que um vírus é um ser que depende de outro ser vivo, no caso, nós ou qualquer outro animal, para que ele possa sobreviver, né? Ele não existe fora de um ser vivo, é isso? Exatamente. Eles são tão inteligentes que eles podem deter, por exemplo, 2 vírus podem infectar uma mesma célula ao mesmo tempo, e a partir daí, dessa infecção mútua, ele pode trocar o seu material genético e desenvolver um outro vírus com outras características que são próprias apenas dele. Para você ver o quanto eles são. Eles driblam todos os sistemas, até nossas células de defesa, eles conseguem driblar para que eles consigam se reproduzir naquele ambiente. Beatriz, e de que forma que ele se propaga, né? Também aí no ambiente, se ele se propaga por ar, se ele se propaga apenas pelo contato, e também qual a Você fala, importância das medidas de prevenção. você fala relacionado ao Covid, nesse caso, né? Isso, ao Covid-19. Pronto, o Covid-19 é um vírus de RNA, vale muito a pena especificar. O Covid é o nome da doença. O nome do vírus é SARS-CoV-2. SARS porque ele causa síndrome respiratória aguda grave. CoV porque ele é composto da família coronavírus, que é uma família que contém 7 tipos de vírus. E 2 porque em 2002, na China também, numa província da China, houve a primeira incidência do vírus SARS-CoV. Então, a gente foi colocado como 2, porque justamente houve uma reincidência desse vírus, só que de uma forma ainda maior. A forma de transmissão desse vírus
é através do contato, o contato com pessoas contaminadas, a disseminação dele, o que é que ele tem de diferente em relação aos outros vírus, porque muitas pessoas se perguntam, por que que no período anterior não houve a questão da quarentena e o isolamento social? Porque os outros vírus, comparados ao vírus do SARS-CoV-2, eles não tiveram essa alta taxa de transmissão, eles não transmitiam de forma tão fácil, certo? Hoje a gente consegue a transmissão pode acontecer até pela mucosa ocular. Então, a transmissão se dá pelo contato com as pessoas, no aperto de mão, ou pegar algum objeto contaminado, você falar gotículas, e já tem estudos relacionando que esse vírus ele fica suspenso por algumas horas no ar, então até pelo ar pode estar adquirindo o SARS-CoV-2. Então, são várias formas de contágio, né? A gente vê que várias medidas foram tomadas logo no início para evitar o contato, e aí muita gente se pergunta se a eficácia dessas medidas. Ao seu ver, quais são as importâncias, qual a importância dessas medidas que estão sendo tomadas lá desde o início? Como a gente sabe, as medidas de prevenção, elas cabem em a gente lavar as mãos com frequência, utilizar o álcool em gel, mas não substituir a lavagem das mãos pelo álcool em gel. Ao espirrar e ao tossir, não proteger a mucosa bucal com as mãos, utilizar a área do cotovelo. Não tocar nos olhos, na boca, no nariz, essa parte do rosto, porque vejo que nossas mãos tocam em todo canto. Outra dica também é quando formos ao supermercado, utilizarmos luvas, porque muitas pessoas pegam nos materiais do supermercado, então isso é muito importante. Seguir as instruções que são impostas pelas autoridades municipais e estaduais nesse momento é muito importante. A maior medida preventiva que nós estamos tendo nesse momento é o isolamento social e a questão do período de quarentena. Então, a melhor forma de prevenção encontrada foi essa, visto que o vírus ele se dissemina de uma forma muito fácil. Então, essa é a medida mais eficaz que foi obtida até agora, é o isolamento social e a quarentena, o distanciamento. Muito bem, Beatriz. A gente vê, infelizmente, muitas pessoas criticando essas medidas, né? A gente vê até, por exemplo, o presidente da República, né, que se mostrou contrário a essas medidas desde o começo. Mas elas existem porque elas são necessárias, não é isso, E Beatriz? são eficazes, isso é comprovado com estudo científico que essas medidas são eficazes e são necessárias neste momento, visto que o Brasil subiu para o segundo lugar no mundo como o país que tem a maior incidência de coronavírus, ficando atrás apenas dos Estados Unidos nesse momento. Então, o Brasil ele se tornou um epicentro de transmissão do coronavírus. Então, é mais que necessário essas medidas de isolamento social e distanciamento. Beatriz, a gente acompanha, né, desde o início a divulgação dos boletins, primeiro lá na China, depois veio a Itália, veio a Espanha também, os Estados Unidos, o Brasil, e sempre tem aqueles casos confirmados, né, que estão sempre aumentando. Sobre isso, muita gente se questiona nas redes sociais se, ao apresentar os casos de recuperações, se esses casos confirmados não iriam baixar, né? E o que a gente vê é que esses casos confirmados, eles sempre aumentam, né? Eles nunca diminuem. Qual o motivo dessa relação de casos confirmados sempre para cima, Beatriz? Como havia explicado, a taxa de transmissão do SARS-CoV é muito alta. Então, a gente tem como é que eu posso dizer, uma maior curva de transmissão para uma menor curva de recuperação. A gente, nesse caso, é transmitido de forma mais rápida do que é curado. Então, é justamente por isso que acontece. Por isso que tem esse aumento de casos exponencialmente todos os dias e a de recuperados menor, pela questão da transmissão. Certo, Beatriz. A gente está conversando com a Beatriz Santiago Guerra, ela que é mestranda em inovação terapêutica, biomédica patologista, também pesquisadora colaboradora do Laboratório de Biodispositivos Nanoestruturados da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, também do Departamento de Bioquímica da UFPE. Ela que aceitou participar conosco para tirar as dúvidas dos nossos web telespectadores, né? Aqueles que acompanham o canal do Xangrande News no YouTube. Beatriz,
logo do início, quando os casos começaram sendo divulgados e depois as recuperações, existia uma nomenclatura que classificava como curados. Depois passou a ser recuperados. O porquê dessa mudança e qual a diferença dos termos curado e recuperados nessa questão de infecção por vírus? Há sempre uma divergência sobre o entendimento desses dois termos quando são divulgados boletins municipais ou estaduais, justamente por isso. Como se trata de um novo vírus, a gente realmente não sabe como é que funciona todo o mecanismo dele. Então, por que é tratado como recuperados e não como curados? Justamente por isso. Não se sabe ao certo se esse vírus pode reincidir naquela pessoa que já teve. A gente sabe que quando a gente tem uma infecção causada por algum tipo de micro-organismo, nós criamos anticorpos de memória, mas não sabemos como é que esse vírus vai agir diretamente em nosso organismo. Porém, tem vários estudos, inúmeros estudos científicos relacionados a isso, porém, é uma coisa muito nova, nada ainda ficou esclarecido. Então, trata-se como recuperado e não como curado, justamente por esse fato, porque não sabe se a pessoa vai ter uma recidiva desse vírus. Um fato muito importante também que eu gostaria de salientar, eu acho que foi nesta semana, a mais tardar semana passada, foi visto um caso lá na China, que foi o epicentro da transmissão do SARS-CoV-2 em 2019. E foi visto que uma mulher ela apresentou recidiva dos sintomas do SARS-CoV-2. Porém, ficou muito incerto se é realmente o vírus, se é o mesmo vírus que causou, ou se já é outro vírus da estirpe corona, apenas mutado. Quer dizer que a família Corona, ela existe com outras variações, né, Beatriz? Exatamente. Ela tem 7 tipos, 7 estirpes que nós chamamos. 4 elas são menos virulentas, ou seja, elas desempenham sintomas que são próximos a resfriados. Estima-se que milhões de pessoas já tiveram contato com essas estirpes que causam esses sintomas próximos aos resfriados. E nós temos os 3 que são os mais virulentos, que é o SARS-CoV, que aconteceu na China em 2002, numa província da China. Estava bem associado a morcegos e gatos, que era um gato típico daquela província, que era vendido no mercado como forma de alimentação. Nós tivemos a MERS-CoV, que aconteceu no Oriente Médio, especificamente na Arábia Saudita. Ela também foi associada a morcegos e a camelos, que é também um animal muito presente naquela determinada região. E nós temos o SARS-CoV-2, que também foi associada aos morcegos. Mas por quê? Os morcegos, eles detêm do coronavírus dentro do seu funcionamento normal. Nos morcegos, o coronavírus, especificamente, desempenha funções que são importantes e vitais para o seu funcionamento do organismo de forma normal. Já para nós, seres humanos, a entrar em contato com esse vírus, nós já temos de doença, entramos em processos patológicos. Então, uma coisa que é bastante salientar também, uma característica própria deles, desses vírus que apresentam essa virulência, são a questão do morcego. Eles partiram do morcego. Outra coisa que é importante salientar é que esses 3 vírus, eles vieram causando muitas mortes durante todo esse período. Em 2002, nós tivemos uma estimativa de 10 mil pessoas afetadas e 774 acabaram falecendo. Já na MERS, que foi 10 anos depois, em 2012, lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio, de toda a quantidade de pessoas, de 35% a 40% das pessoas acometidas foram mortas, e isso é muita coisa, foram a óbito, justamente por conta do vírus. E a gente está vendo também o potencial do SARS-CoV no mundo hoje. Ele vem matando muita gente. Para dar uma estimativa mais precisa, hoje no Brasil, alguns minutos antes de começar a gravar, nós temos de óbitos aqui no Brasil confirmados pelo coronavírus, 21.048 pessoas mortas. E aqui no estado de Pernambuco, nós temos 25 mil casos de coronavírus confirmados e temos de óbitos 2.057. Isso é muita coisa. Coloca nosso estado como o 5º mais acometido no Brasil inteiro pelo coronavírus. Apenas um complemento da informação, Beatriz. Certo. Sobre os casos de óbitos no Brasil, são mais de 21 mil casos registrados, né, de óbitos aqui no país,
Isso é praticamente a população aqui do município de Xangrande. Então, é como se a cidade de Xangrande fosse, de uma vez só, exterminada, vamos dizer assim, em virtude de um vírus, né? Isso é, claro, a conta feita por todos os municípios brasileiros, né? Mais de 5 mil municípios brasileiros, mas isso é um número muito alto, isso é praticamente uma cidade, né? Mais do que muitas cidades brasileiras, registrando morte, né, Beatriz? Exatamente, exatamente. É muita coisa, é muita gente. Por isso a importância do isolamento social. E outra coisa que vale salientar também são os grupos de risco. Nós vemos que os maiores grupos de risco são pessoas que têm diabetes, hipertensão, pessoas acima de 60 anos e pessoas que têm algum tipo de problema respiratório crônico, em alguns casos até agudo. Porém, esse paradigma já pode até ser quebrado, porque nós vemos acompanhando que já tem crianças falecendo, vindo a óbito, nós vemos adolescentes e adultos na sua fase inicial que já vem indo a óbito por conta do coronavírus e não tem nenhuma doença precedente. A gente já pode acompanhar isso também em alguns casos dessa forma. Então, o cuidado Isso. é para todos, sem distinção. Exatamente. Você falou num ponto importante sobre a questão das pessoas que já têm uma doença pré-existente, que são os chamados grupos de risco, também aquelas pessoas de idade já avançada, mas a gente registra também casos de óbitos de pessoas mais jovens, né? De pessoas até com Exatamente. idade adolescentes, jovens, adultos, e que estão vindo a óbito aqui no Brasil, né? Isso pode-se Exatamente. dizer que, de certo modo, é uma mudança que o vírus está tendo, é uma mutação mais grave que ele está tendo, Beatriz, ou é muito cedo para afirmar isso? Eu acho que seja muito cedo nesse momento, diante de tantos estudos que estão sendo realizados. Eu não acho que seja uma questão de mutação. Eu acho que como ele é novo, é uma coisa nova, então cada dia é uma descoberta nova sobre o mesmo vírus. Muito bem, nós estamos conversando com a Beatriz Santiago Guerra, ela que é mestranda em inovação terapêutica, biomédica, também patologista, pesquisadora colaboradora do Laboratório de Biodispositivos Nanoestruturados, da UFPE, também do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco. Beatriz, recentemente eu vi uma reportagem que a vacina sobre do vírus Ebola, né, que atacou principalmente na África, em alguns países da África, foi desenvolvida em torno de menos de 5 anos, mas foi a vacina mais rápida para uma doença viral nos últimos tempos. A do coronavírus, nós já estamos na fase de testes em humanos, né? Já existem alguns laboratórios realizando esses testes, mas para sermos práticos, já dá para pensar num curto prazo termos essa vacina, Beatriz? Olhe, uma vacina para ser desenvolvida é no mínimo 18 meses e entrar para a fase de testes. Tudo deve ser realizado seus efeitos adversos a curto, médio e longo prazo. Então, tudo isso deve ser avaliado. Então, uma estimativa precisa de quanto tempo não temos. Como você citou, o Ebola foi 5 anos para desenvolver uma vacina. Então, isso para uma época de pandemia é muita coisa. Naquela época conseguiram conter a disseminação do vírus. Houve muitas mortes, mas não se tornou tão grande quanto a disseminação do SARS-CoV-2. Porém, é muito cedo para dar uma estimativa ainda. Eu vi que esses estudos começaram em Israel, foi um laboratório de Israel que desenvolveu essa vacina. Eu já vi também que começaram os testes a ser realizados em humanos, mas ainda não consegui ver nada de forma científica, publicado de forma científica, os resultados relacionados a esta vacina. Mas viu-se que ela se tratava de ser bastante promissora ao fato que ela neutralizava e matava esses vírus que estavam presentes na corrente sanguínea dos pacientes. Então, se isso der certo, vai ser muito bom para todo o mundo, vai ser uma colaboração enorme, porque a população está precisando demais.
dessa vacina e de um tratamento urgente para a gente conseguir banir esse vírus da humanidade. Beatriz, a gente não tem ainda um remédio que se diga esse é o indicado para o tratamento do coronavírus, né, da doença provocada pelo novo coronavírus, mas a gente tem muitos que são utilizados e uma grande discussão que existe hoje no Brasil é sobre a cloroquina, né? O que é, afinal, a Exatamente. cloroquina? A cloroquina é um medicamento que está sendo bastante utilizado, em alguns casos está em associação a um antibiótico de quarta geração. Mas o que é que acontece? Há muitas divergências quanto ao estudo, quanto à realização do uso de cloroquinas em pacientes, porém já tem alguns estudos que foram liberados, estudos com comprovação científica de que a cloroquina, quando usada em pacientes que tinham o SARS-CoV-2 e seus sintomas, eles levavam o paciente aos estados mais graves da doença. A gente sabe que todo medicamento ele tem o seu efeito adverso, mas neste caso a gente tem que fazer de tudo para reduzir os seus efeitos, para que nossa finalidade não é agravar a doença, a gente quer reduzir, certo? Então é necessário outros estudos relacionados ao uso da cloroquina e a hidroxicloroquina também, que é outro que está sendo associado. É necessário vários estudos relacionados ao uso desses medicamentos em pacientes que têm o SARS-CoV-2. Todos os dias praticamente, são alimentadas as bases de dados com artigos científicos relacionados ao uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Já foram realizados testes em humanos e já viram que esses pacientes, em alguns casos, conseguiu se ver também, de certa forma, uma melhora e para depois gerar uma piora que a partir do uso desse medicamento. Então, ainda também esse medicamento necessita de estudo para que seja distribuído em massa para a utilização dos pacientes, para a utilização da terapêutica dos pacientes. Então, a gente pode concluir, né, nesse programa especial aqui, nós estamos com a sua participação, Beatriz, de que a melhor prevenção é mesmo seguir as medidas, né? Seguir as medidas que estão sendo tomadas tanto pelos governos municipais, os governos estaduais, né, os governos aí de vários países pelo mundo, né, que estão nessa luta contra o coronavírus e estão alertando a população sobre a importância de se tomar essas medidas, como higienização correta das mãos, como o uso de máscaras e evitar aglomeração de pessoas, né, em lugares. Enfim, a prevenção é mesmo o melhor remédio nesse momento, né? Neste momento, a gente está vendo algumas políticas mais rígidas aqui próximas em nossa região, por exemplo, na região metropolitana do Recife, estão acontecendo políticas mais rígidas em relação ao isolamento social de pessoas. O Recife está sendo o grande centro de transmissão do coronavírus, então é muito importante essa realização dessa rigidez, dessa questão do isolamento social. Outra coisa muito importante é a questão da interiorização. O que é isso? São pessoas que estão saindo da capital de regiões maiores e estão vindo para o interior. A gente sabe que o interior, na maioria das vezes, ele não tem um aporte de saúde adequado para sustentar uma doença como essa, uma pandemia dessa forma. Então, isso também está gerando um problema. Então, é muito importante que essas políticas públicas de isolamento social, distanciamento, a quarentena de uma forma geral, sejam bastante rígidas, porque esse é um momento crítico. A gente realmente estamos precisando desse período, estamos precisando de rigidez nesse período. É muito importante nos mantermos em casa e tomar todas as precauções. Não é porque que estamos em casa que nós não devemos nos cuidar, não devemos lavar sempre nossas mãos, certo? É muito, muito, muito importante. Muito bem, nós conversamos com a Beatriz Santiago Guerra, ela que é mestranda em inovação terapêutica, também biomédica patologista, pesquisadora colaboradora do Laboratório de Biodispositivos Nanoestruturados, da UFPE, também do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco. Beatriz, só tenho a agradecer a você pela participação, pela disponibilidade, né, de participar desse programa especial aqui pelo Xangrande News e desejar também que possamos atravessar esse momento
que tem causado tanto medo, né, para a população, para todos nós, que você também possa atravessar esse momento com muita saúde, muita paz e muita tranquilidade. Beatriz, muito obrigado, viu? Paulo, deixa eu só acrescentar uma coisinha que eu acho muito importante. Certo. O Ministério da Saúde ele disponibiliza um aplicativo chamado Ouvidoria SUS. Nesse aplicativo, você tem várias informações sobre a questão de transmissão, sinais e sintomas do Covid, da doença Covid. Ele também tem um chat, porque caso as pessoas desempenhem alguns sinais e sintomas, você pode estar entrando em contato nesse chat. E aí eles vão dizer quais os caminhos que devem ser tomados. Outra coisa também, tem um número também. Acho importante disseminar essa informação para que a gente também não gere tanta aglomeração de nossos hospitais e aos nossos profissionais de saúde, que também fazem parte de uma grande quantidade. Nós temos 4.300 e algumas coisinhas de profissionais de saúde acometidos aqui no país inteiro, então isso é muita coisa. Outro número é o 136, que é o número do Ministério da Saúde, é o TeleSUS. E lá é uma ouvidoria onde você pode conversar, falar sobre os seus sinais e sintomas, sobre o que você está sentindo. E eles vão direcionar também como você deve tratar. Pede-se que quando você sentir sintomas mais leves, você se isole dentro de casa. E quando você começar a sentir sintomas mais graves, ou seja, dor no peito, falta de respiração, não conseguir falar, procure imediatamente a ajuda médica. Paulo, fico muito lisonjeada pelo convite, muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Desejo muito sucesso para o Xangrande News, muito obrigada mesmo, fico muito feliz. Só complementando, Beatriz, também tem o Atenda em Casa, né, do governo do estado de Pernambuco, que está Isso, disponível para algumas cidades, inclusive Xangrande também está disponível, e é uma forma até, como você falou, de evitar a aglomeração nos centros hospitalares neste momento. Como disse, nós estivemos conversando com a Beatriz Santiago Guerra, ela que gentilmente nos atendeu e trouxe tantas informações neste momento de tanta dúvida para a população xangrandense. E também para toda a população pernambucana, do Brasil e do mundo, né, que tem dúvidas com relação ao coronavírus. Ele não é um problema local, ele é um problema mundial. Beatriz, mais uma vez agradeço a você, desejo um excelente final de semana e o Xangrande News está à disposição para qualquer outra informação, tá certo? muito obrigada, Paulo, muito obrigada mesmo. Agradeço muito a você e toda a equipe do Xangrande News por essa oportunidade. Muito bem. E você que acompanha o canal do Xangrande News aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Outras informações em xangrandenews.com.br. A todos, até a próxima.